Olá, Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta, tá liberado almoçar e deu a regra, deu aquilo que a gente estava prevendo aqui no canal quando eu fiz um vídeo essa semana dizendo que os dias de Kathleen Kennedy, a bruxa amada oeste da Lucasfilm, estavam contados. Kathleen Kennedy então anuncia finalmente, oficialmente, a sua saída da Lucasfilm, da presidência da Lucasfilm, papel que ela vem administrando desde a compra da Lucasfilm pela Disney. Ela foi indicada pelo próprio George Lucas, que entre uma das cláusulas do contrato ele teria que indicar o próximo presidente, e ele indica Kathleen Kennedy, que para ele foi uma situação difícil, porque estamos sabendo que ele tinha algumas notas, algumas histórias escritas para os episódios futuros, né, para sequels, que ia ser o episódio 7, 8 e 9. E que essas anotações dele foram ignoradas pela Kathleen Kennedy depois que ela tomou a presidência da Lucasfilm. E aí ela se reuniu com o J.J. Abrams, começou a pensar com o Bob Iger, começou a pensar em outras alternativas para Star Wars que ia dar em Despertar da Força. E a passagem de Kathleen Kennedy, não só por Star Wars, mas pelo Lucasfilm, eu incluo aqui Indiana Jones, foi bastante traumática. Eu consigo enxergar o movimento dela quando ela chega na Lucasfilm vamos expandir a fanbase de Star Wars. Vamos transformar Star Wars em uma coisa para todos. Porque, de acordo com as pesquisas, indicava que o público de Star Wars estava muito represado em uma idade específica, um gênero específico, e ela queria expandir. Ela começa um monte de ações para deixar Star Wars com mais apelo para outros públicos do quadrante. Só que ela comete um erro gravíssimo, porque ela não estava esperando uma reação tão grande. Talvez ela achasse que esse público aí que é fã de Star Wars fosse pequeno, que não fosse muito verbal, ou que não fosse dar muito trabalho, e deu muito trabalho. Ela recebeu muita rejeição do que a própria Lucasfilm chamou de os fãs tóxicos. E ela toma essa posição, que eu acho que foi definitiva para o fracasso dela como presidente da Lucasfilm, quando ela diz que eu não preciso desse público. Esse público não faz falta, é pequeno, é desprezível. Nós temos um outro mundo para conquistar e esses fãs tóxicos não fazem parte da nossa família. E aí, quando você quer incluir mais pessoas, mas você exclui quem já está, você cria uma divisão. E você cria uma rejeição imediata a qualquer coisa que tiver a sua participação. E eu acho que esse foi um dos grandes problemas, porque nessa onda aí de negar e de rejeitar esses fãs tóxicos, que realmente chegam a ser criminosos online, nós temos também muita gente que não tem nada a ver com essa história e estava se sentindo excluído. E ela fez ainda um péssimo trabalho junto a minorias. LGBTQIA+, afro-americanos, asiáticos, latinos, mulheres, porque não só não conseguiu atrair esse público novo, o público de Star Wars continua, apesar de ter mudado um pouco, continua represado na audiência clássica, na audiência tradicional. E além disso, ela trata muito mal na defesa dessas pessoas que foram trabalhar para Star Wars, que era para ser uma grande oportunidade, e foram completamente escanteados no susto, como é o caso do John Boyega, que foi contratado para o filme Star Wars, tudo indicava que ele ia ser um Jedi, só que ele sofreu essa rejeição imediata, e em vez de Star Wars dobrar a aposta nele, começou a jogar o cara para escanteio, assustou, começou a jogar o cara para escanteio. E aí não foi bom, nem para a representatividade, nem para o ator, nem para a comunidade, nem para a audiência, e nem para o fã clássico, que ainda assim se sentiu ameaçado e ofendido pela Lucasfilm. Então foi um momento difícil. Então sai a Kathleen Kennedy, no lugar dela entra o Dave Filoni, que já estava sendo indicado para esse papel há algum tempo, e entra a Lillian Brennan, que é uma executiva da Lucasfilm, mais voltada para a parte burocrática. Eles estão tentando fazer uma repetição do que a Warner Bros. Discovery fez com o James Gunn e o Peter Safran. Botar um cara de criação junto com alguém de burocracia e cada um gerencia o seu lado. Então não fica um cargo muito burocrático, que não tem intimidade com a parte criativa,
e nem um cargo criativo que não tem noção de como gerenciar um estúdio. Então eu acho que essa dobradinha pode dar certo. O fato da Lillian Brennan ser uma mulher alivia a saída da Kathleen Kennedy nesse sentido, foi uma das grandes executivas do cinema, foi a primeira presidente de um estúdio mulher, e o fracasso dela acaba resvalando em todas as mulheres que têm posições de chefia e de liderança em outras organizações, porque realmente foi uma fase que ela enfrentou, que ela não soube lidar, e que ela tomou as piores decisões como reflexo, como resposta à resistência que ela encontrou ao abrir Star Wars para públicos diferentes. E hoje você tem um cenário de que Star Wars perdeu o público cativo, não criou um público novo, as crianças não se interessam por Star Wars, nem meninos nem meninas, nem branco nem preto. E o público que era para ser atingido, que era para suprir a falta do nerd, não veio. Tá nem aí para Star Wars. E os números de vídeos de Star Wars que eu faço aqui no canal refletem isso também, a total falta de interesse do público para essa franquia que outrora foi muito importante e muito lucrativa. Vamos ver se essa mudança vai trazer novos ares. Eu tenho minhas considerações sobre o Dave Filoni, eu acho que nas coisas que ele criou, principalmente na área de animação, Rebels, Clone Wars, ele é o cara que meio que restituiu o respeito pela série prequel, pelos filmes prequel. Ele tem coisas legais criadas, mas eu acho que ele foca muito no que ele fez. Então ele é um cara que agora vai ter que ser o CEO de todo o universo, de toda a franquia, não só da turminha dele. Isso me preocupa um pouco, quanto que um criativo consegue ser um executivo. Se ele não vai ficar só no esqueminha dele ali. Que é uma coisa que a gente cobra do James Gunn. Ele deixar de ser James Gunn e ser finalmente o CEO. Coisa que ele não consegue ser. Ele quer ser os dois ao mesmo tempo. Ele quer ser o produtor, mas ele também quer ser o cara que escreve, que dirige, que inventa, que traz. E ele não vai dar conta de fazer isso ao mesmo tempo, por muito tempo. Então, acho que é o único pé atrás que eu tenho com o Dave Filoni sobre isso. E a Lillian Brennan eu não conhecia, então não sei o estilo dela. Então não dá pra fazer previsão nenhuma. Mas e você? O que você acha? Novos ares pra Star Wars ou vai ficar mais ou menos uma coisa? Porque na verdade o Bob Iger continua lá e ele é que é o presidente da Disney e todas as decisões passam por ele. O que vai acontecer? Não sabe. Escreve aqui embaixo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.